Olá, estamos na tvabcd.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa Altype. facebook.com/programa Altype. Todos os dias nós postamos oportunidades de trabalho na área da comunicação. Além de oportunidade de trabalho, a gente também te deixa um pouquinho atualizado, ou a gente recorda algumas propagandas que viralizaram, algumas propagandas que foram muito bacanas e que a gente quer dividir essas propagandas com vocês, essas ideias com vocês. Você pode também enviar sua ideia, você pode enviar sua oportunidade de trabalho que a gente posta na nossa fanpage. Então curte a fanpage que em real time você acompanha os posts no seu feed de notícias, tá bom? Hoje é o nosso penúltimo Altype do ano. Para isso, a gente fez um Remember, né, uma retrospectiva dos programas mais assistidos, dos programas que foram mais participativos, que tiveram maior participação dos nossos telenautas. Nós vamos começar com um programa que foi passado, nós fizemos ao vivo em agosto. Esse programa é do Emerson e do Anderson. São jornalistas que criaram o Duda Rangel, que é um personagem, um jornalista que escreve o blog Desilusões Perdidas e que lançou neste ano de 2013 o livro A Vida de Jornalista Como Ela É. Esse livro já foi super vendido e eu indico, eu já li esse livro, eu ganhei deles, eu li. Para quem não leu, compre esse livro, leia, porque vale a pena. Então, vamos rodar um pedacinho desse programa? Vamos entrar um pouquinho nesse mérito do Duda Rangel. Como é que ele nasceu? Nasceu através do blog, obviamente, Sim. Como a gente falou, né? Mas o que levou vocês a essa ideia? Vocês tiveram alguma... Porque é um cara que ele é um anti-herói, né? Vocês já falaram em outro, ele é um anti-herói. O anti-herói, a gente... acho que você usou a palavra precisa, né? Quando a gente foi criar esse personagem, a gente queria um cara que se identificasse com as pessoas, que as pessoas pudessem se identificar com ele. A gente gosta desse tipo anti-herói, porque o cara bonitinho, perfeitinho e tal, ele não gera tanta, pra gente, pelo menos, simpatia. Eu fico seduzido, eu sempre gostei na literatura, no cinema, de ver os caras mais errados, mas desajustados. Os caras que mostram que é humano, exato, que tem os mesmos problemas que a gente tem, que todo mundo tem, na verdade, E né? o Duda, a gente criou esse tipo de personagem porque a gente curtia inicialmente e acabou funcionando mesmo também pela mesma razão funciona, porque as pessoas acabam se vendo no Duda e é meio terapêutico, a gente fala, o Duda é meio terapêutico porque você perde um pouco a vergonha de admitir que passa por algumas coisas. O jornalista às vezes ele é meio durão, de não querer admitir alguns problemas ou achar que talvez seja um problema só dele, e ele começa a ver também que a realidade, aquela pauta, aquele problema que ele teve aqui, ou aquela emoção, porque o livro não fala, quando a gente fala de anti-herói, não é só coisas ruins, tem muita coisa boa que acontece que a gente retrata. Então assim, quando você tem essa identificação, você começa a se soltar mais, conversar mais. Então o Duda foi legal por isso. Ele acabou crescendo até nas redes sociais, virou um livro, justamente por ser assim, né? Por ter uma identificação com o público, Sim, né? Isso. Show de bola! Anderson e Emerson, que criaram o jornalista Duda Rangel, que escreve o blog Desilusões Perdidas. Quer assistir esse programa completinho? Entra lá no dia 21/8, em reprises, no programa Altype, que você vai assistir ele inteirinho, tá bom? Agora a gente vai rever um pedacinho do programa que a gente fez com a minha amiga queridíssima, que eu amo, do meu coração, Maximiliana Reis. A gente fala um pouquinho sobre teatro, sobre produção e sobre as leis de incentivo. Então roda aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E agora, nesse bloco, a gente vai bater um papo e aprender um pouquinho com a Max a respeito das leis de incentivo à cultura. O Ministério da Cultura, hoje, ela tem algumas formas de apoiar projetos culturais. A primeira delas é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei 8.313, de 23 de dezembro de 91. A segunda forma é através da Lei Audiovisual, que é 8685/93, também de 23 de dezembro de 91, que é algo bastante semelhante à primeira. E a terceira é através de editais que são voltados para projetos específicos e que são lançados periodicamente. A Lei Rouanet, ela pode ser usada tanto por pessoa física como também por pessoa jurídica, que queiram incentivar projetos culturais, não só o teatro, como filmes, como shows, enfim. E já o PRONAC, ele quer facilitar os meios de acesso à cultura, estimular
a regionalização da produção, que é a lei municipal, né, Max? Isso. Que nós estávamos falando antes nos bastidores sobre a lei municipal. Então eu quero entrar um pouquinho aí, dar uma aula pra gente, Max, porque quando a gente fala sobre lei de incentivo, parece uma coisa, nossa, que legal, é super fácil, né? Mas tem todo um caminho das pedras aí que a galera tem que caminhar, traçar, que não é tão fácil assim, né, Max? Não, não é. E realmente, as leis, elas facilitam muito, porque hoje em dia não tem mais como você montar um espetáculo, colocar um espetáculo em cartaz sem ter uma lei aprovada e sem ter um incentivador. Então, realmente essa iniciativa, todas essas leis, tanto a Lei Rouanet como o PROAC, são fundamentais. Porém, é aquilo, você também não pode simplesmente pegar o espetáculo, botar em cartaz e acreditar que com o retorno do público pagante você vai se livrar. Não, é bem difícil e também é muito difícil você conseguir o incentivador. No caso do Conexão Marilyn Monroe, foi 100%, foi Motorola, 100%, né? Captado pela Motorola, e até agradeço muitíssimo a Motorola aqui em nome da nossa produtora da Fixação Marketing. E realmente, se a Motorola não tivesse entrado nesse projeto, nós ainda estaria com o espetáculo. Estariam captando, tentando captar. Aliás, abrindo agora também para quem queira, para as empresas ou mesmo pessoas físicas que queira incentivar pela Lei Rouanet. Nós estamos ainda com a Lei Rouanet aberta para captar para a Conexão Marilyn Monroe. E até para que a gente continue em cartaz o ano que vem, porque nós estaremos em cartaz até o dia 13 de outubro, porque o que nós conseguimos captar Foi para este ano. foi até 13 de outubro. Mas para que a gente consiga continuar e talvez com o até ir para espetáculo, outros estados, para né? outros estados, para o Rio de Janeiro e para Brasília, mesmo para o Sul, enfim, para Porto Alegre. Nós precisamos fazer essa captação da Lei Rouanet. Agora, Max, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um espetáculo, eu já tenho o texto, eu já tenho o elenco, e eu preciso produzir. Eu preciso do cenário, eu preciso do figurino, eu preciso de grana para produzir. Qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Eu sou uma pessoa completamente desorientada em relação à Lei Rouanet, né? Digamos assim. O que eu faço para conseguir? Primeiro passo, onde eu vou? Não, em primeiro, como você mesmo falou, você tem que ter realmente um bom texto ali, você acredite nesse texto para essa temporada, e a partir do elenco, que às vezes você quer pegar até um ator um pouco mais conhecido, um ator global, né, que queira estar dentro desse projeto, aí cada um desses atores, desses profissionais, assumem uma responsabilidade e que tem interesse por esse projeto. E aí, alguém que entenda dessas leis, de preencher todo esse edital, essa inscrição desse edital, tanto da Lei Rouanet como do PRONAC, e aí se levanta todos os valores, desde do autor, que às vezes o autor, ele não quer, ele cobra a obra fechada por uma temporada, digamos 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim, vai de autor para autor, ou de musicais, por exemplo, esses grandes musicais. Então, para você comprar os direitos autorais de um musical, vai grana. Não deve ser barato. Não, né? é barato. Então, você coloca lá dentro desse projeto. Então, aquela obra fechada custou tanto. Tantos meses de ensaio. Se é um espetáculo como Conexão, nós ensaiamos em 1 mês. Por quê? Porque não é um musical, que ainda tem que estudar, tem que ter a direção musical, tem que preparar os atores vocalmente dizendo, tem que preparar corpo, se tem coreografia. Então, musical abrange muito mais. Às vezes são 2, às vezes até 3 meses de ensaio. Porque aborda muita coisa. E aí vai grana? E vai muita grana. Porque são meses de ensaio que o ator tem que receber para isso. Então, existe uma planilha, né? O ator precisa pagar conta, né, Márcia? Precisa pagar conta, não é ator tem simplesmente conta para pagar. Esta foi Maximiliana Reis, que falou sobre teatro, produção de teatro e leis de incentivo. O programa está reprisando já no site da TV ABCD no dia 4/9. Quer assistir o programa inteiro? Entra lá dia 4/9, tá bom?
Agora a gente vai mostrar um pedacinho de um programa que também bombou aqui no Altype, aqui na TV ABCD, que é o programa do Carlos Ruas. Ele inovou na internet com quadrinhos, webcomics. Vamos rodar? O blog dele, para que quem quiser já acessar, é Um Sábado Qualquer. Pode rodar. Agora me conta um pouquinho, Carlos, como é que surgiu a escolha dos personagens? Como é que surgiu o SQ? Então, como surgiu? Eu uni os meus hobbies. Acho que a gente tem que procurar aquilo que a gente gosta de fazer e faz bem. Né? Exato. E tentar tornar isso algo rentável. Né? Porque o dinheiro acaba sendo uma consequência de um trabalho bem feito por você. De uma dedicação, né? Dedicação, pois é. Então eu adorava estudar religião e mitologia e eu queria criar os meus quadrinhos. Então pensei, bom, então eu vou fazer um quadrinho religioso, assim, com a temática, não religiosa, mas com a temática de religião e mitologia. Bem, estamos em um país cristão, então eu vou fazer o personagem principal, Deus cristão, vai ser o personagem principal. E aí uma coisa foi levando a outra. Então, já que é Deus o personagem principal, eu vou fazer a cronologia bíblica. Botar Deus lá sozinho, aí ele vai criar Adão, depois a Eva, legal. E aí Caim, né? E aí eu tentei seguir essa cronologia. E aí uma coisa foi levando a outra. E, pô, tem que ter o capeta, né? Tem que ter o Lúcifer, como é que ele vai ser? Né? E como a gente tem que pensar no diferencial, pensar em algo diferente. Então, todos eles têm personalidades não bíblicas, digamos assim. Eu quis dar o meu tempero para cada um deles. E aí foi nascendo. Eu fiz as 10 primeiras tirinhas. E eu ainda trabalhava na agência de design. E eu mandei para várias mídias de jornal, porque eu pensei, bem, tirinha é jornal de domingo, né? E mandei para vários jornais, mas eu não tive nenhum retorno. Ninguém me deu retorno. Ai, que triste! Pois é, eu fiquei bem desanimado, mas assim, eu fui pensando depois... É porque eles não imaginavam que ia virar, hein, Carlos? É azar deles. Azar deles, exatamente. Era uma temática polêmica, e algumas mídias impressas têm medo disso, né? E também na época podia ser porque eles não tinham interesse mesmo, né? Eu era um cara novo, recém saído da faculdade, estava começando a trabalhar e não tem como eu competir com um chargista já lá de 40, 50 anos estar com eles. Por isso que a internet é importante para as pessoas que estão recém saídas da faculdade, que têm carinha de criança ainda, para serem valorizadas no mercado. Por isso que a internet, para mim, está salvando a galera da área artística. A gente coloca o nosso trabalho na internet. Então pensei, por que não? Eu sou da geração virtual. Então vou fazer um blog, vou fazer os quadrinhos lá. E começou a bombar. Em 3 meses, eu já estava com 1.000 visitações diárias. Em um ano, eu estava com 10.000 visitações diárias. Nossa! Então, pois é, todo dia 10.000 pessoas iam dar uma olhada. E isso em um ano. Então, a internet foi o que valorizou meu trabalho e me mostrou assim, acredita no seu trabalho, ele está funcionando. Blog Um Sábado Qualquer, Carlos Ruas. Para quem gosta de webcomics, entra lá que você vai curtir pra caramba. O programa tá reprisando no dia 11/9. Quem gosta, entra que vale a pena, tá bom? Vamos para um breve intervalo comercial, a gente já volta. Não sai daí. De volta com o programa Altype, estamos no penúltimo programa do ano. Semana que vem, não perca, estaremos com a Luciana Patara. Esse programa vai ser especial de Natal. A gente vai estar rodando vários comerciais de Natal antigos, comerciais novos que bombaram. Muito bacana, super bem produzidos, você vai gostar, tá bom? Não perca. Entra na fanpage do programa Altype. Curte a fanpage, todos os dias a gente posta comerciais que a gente acha que são bacanas para você estar visualizando, relembrando ou então assistindo um comercial novo, e a gente posta também oportunidades de trabalho na área da comunicação. Entra lá, curte, que em real time você acompanha no seu feed de notícias, tá bom? Agora a gente vai relembrar um programa muito bacana, a gente bateu um papo aqui com o Volney e com o Elcio. Eles são donos, são sócios da agência Adres. É uma agência que trabalha com publicidade imobiliária. E aí eles mostram um pouquinho do desafio de criar nessa publicidade, que é um pouquinho difícil, um pouquinho complicada, porque assim, a maioria faz
muito igual, muito parecido, e eles mostram como é que eles inovam nesta área, tá bom? Assiste um pedacinho do programa aí que depois a gente volta. O foco da agência Adres é imobiliário, Sim. certo? Como é que vocês conseguem inovar nesse mercado? Porque, querendo ou não, se você pega... Deixa eu pegar aqui uma peça publicitária Claro. de vocês, tá? A gente pega uma peça publicitária, gente, a gente vê que tem, né? A imagem do imagem que seja o produto, Do né? que vai da ser o projeção, produto, perfeito. né? A planta. Como é que Planta. você vai se Imóveis. encontrar lá dentro, morar? E geralmente, agora eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Geralmente, os folders, eles são trabalhados dessa forma, né? Seja pela agência Adres, seja por outra agência. Sim. Mas você tem que fazer do seu folder, você tem que fazer com que eu que estou lá no semáforo que peguei o seu folder, com que eu olhe e me interesse. Onde surge a criatividade para fazer com que seja diferente? Perfeito. Então, foi legal que você pegou esse exemplo do folder, maravilhoso mesmo, porque já vi que você conhece Um pouquinho. da arte. Você tem um conteúdo informacional numa peça, qualquer que seja, nesse folder, no comercial de televisão de um veículo, algumas coisas você não pode deixar de informar. Claro. Tá? Você tem um grid mínimo, aí um chassi, vamos dizer assim, Porque de informação senão não- que eu preciso passar. Eu preciso Claro. saber que isso aqui está localizado nesse lugar. Eu preciso saber endereço, que esse né? produto tem 4 suítes, porque eu preciso me encontrar aqui dentro. Isso é para mim ou não é? Você, olha, 4 dormitórios. Isso porque é senão a maravilhoso, pessoa mas que tá- obrigado. A Então, pessoa está interessada em comprar, que você pegou já- o seu folder, pô, mas o Isso. cara não botou quantos metros tem, quantos... Tem que colocar, né? Então, isso, de fato, todos fazem. Mais ou menos, mais bonito, menos bonito. Onde está o grande desafio da comunicação imobiliária? É dar o segundo passo, que é identificar do público, eu sei onde ele está, eu sei quem é, eu sei qual é o perfil, eu sei o que eu preciso informar. É o como informar, é seduzir é conquistar esse consumidor para que ele venha para o meu produto e não para o meu vizinho. Tá Exatamente. certo? Quer dizer, todo o negócio da comunicação, seja ela imobiliária ou não, mora aí. Por que as empresas investem? Você fala assim, puxa vida, por que a Coca-Cola investe tantos bilhões em marketing? Por que a Volkswagen investe tantos milhões? Porque ela quer conquistar o consumidor, né? A batalha do marketing, a gente sempre diz, eu falo isso para todo mundo, não se dá dentro das empresas, dentro das companhias, dentro das agências de propaganda sequer. A verdadeira guerra do marketing se trava num espacinho de menos de 10 centímetros. Sabe onde é? É na mente do consumidor. Eu quero conquistar um pedacinho na tua mente, na mente de quem está assistindo a gente, na mente de quem pode ser um possível comprador do meu produto. Eu preciso chegar para ele dizer por que eu sou a melhor opção. Né? De maneira racional e de maneira emocional, juntando esses dois elementos com criatividade, aí entra o que você falou, que é o nosso pilar da Adres. A nossa agência está fundada em 3 pilares, que é a experiência dos sócios, né? Que isso é um ativo Claro. que a gente tem, né? Quer dizer, a gente de certeza. fato foi responsável por mais de, sei lá, 400 lançamentos em São Paulo e fora de São Paulo, no Brasil todo. Né? De todos os tipos, comercial, industrial, galpão, loteamentos, inúmeros, né, Rony? Amassamos muito barro, como a gente brinca aí pelo interior. Então, essa experiência é um dos nossos Número pilares, um, é o tá. número 1. O segundo pilar nosso é a agilidade em transformar essa experiência numa resposta para o cliente. Não adianta eu ter uma ótima experiência, eu fiz e viver com o verbo no passado, né? Eu preciso ser o cara do presente, Exatamente. com o dedo no pulso do consumidor, como eu disse para você. Então, essa inquietação, esse movimento leva a gente a ser mais rápido. Por acaso, nós também temos um formato que a gente determinou de agência enxuta, pequeno, nós trabalhamos todos numa mesa só. Ah, que legal. A diretoria E da aí você agência vai trocando inteira ideia. trabalha num mesão, Em real todo time, mundo né? junto, É. não tem secretária, não tem barreira, você liga para mim, fala direto comigo, fala direto com o Vonei, fala direto com o nosso diretor de mídia, que é o Augusto, fala direto com o diretor de criação, que é o Sem Abel. burocracia, Nada. né? Pra que Zero, burocracia? nada, derrubamos parede, não tem nada. É todo mundo junto o tempo todo. Eu tô vendo o Vonei conversar com você, puta, o Vonei dá um insight para ele, pega uma ideia, a gente joga aquilo na mesa e aquilo vira uma solução na mesma hora. Né? Que isso é importantíssimo E nesse que daí A nós vamos para o agilidade, né? terceiro pilar, que é a inovação. Então, quer dizer, quando a gente entra num projeto para um cliente nosso, a gente é um pouquinho diferente das outras agências que ficam nessa de fazer um bom material e tal. A gente é muito chato, a gente gosta de interferir no
projeto, no produto, sempre que a gente pode. Então, por exemplo, o Abel, que é o nosso diretor de criação, ele foi o cara que trouxe a maioria das inovações na área de flats no Brasil. Então, sabe, colocar lavanderia, isso na época era não existia, ninguém falava nisso. Vai pôr uma lavanderia dentro de um prédio, vai colocar um bicicletário. Por que bicicletário? Porque o Abel é um cara ligado no público, está estudando, Claro. percebeu o movimento das pessoas, está andando de bicicleta. Peraí, isso está mudando o comportamento do consumidor. Isso pode ser um atrativo Isso diferente. pode virar um atrativo Com para o meu certeza. produto. E aí nós vamos fazendo o que a gente faz, que é o nosso, no fundo, se resumisse o nosso trabalho numa frase, é assim: a gente está para o nosso cliente para gerar valor para o produto imobiliário. O nosso trabalho não pode ser a simples comunicação. Volney e Elcio, muito obrigada pela participação de vocês. Esse programa foi muito bacana, me diverti pra caramba. Tá na íntegra o programa no reprise do Altype no dia 16/10, certo, produtor? Dia 16/10, pode entrar lá e assistir o programa inteirinho, tá bom? Agora a gente vai relembrar Fernando Mendes, fotógrafo. Ele dá umas dicas muito bacanas para quem trabalha, para quem curte fotografia, viajou pela Europa trabalhando, morou nos Estados Unidos, trabalhou em Los Angeles, trabalhou em grandiosas agências e ele conta um pouquinho da história dele e um pouquinho da história da fotografia. Assiste aí um pedacinho. A gente já falou aqui que é importante que o clique, ele não é 100% do trabalho do fotógrafo, né? Que você tem o pré, que é o planejamento. É um processo, né? Você tem todo um planejamento. Se resumindo, você tem o pré, que é o planejamento. Você tem que saber a locação, onde você vai fotografar, quem é o modelo, etc e tal, né? Toda Os a produção produtos. tem que estar super alinhada para a hora que você chegar no momento do clique, está tudo perfeito. Você tem um tempo para fazer aquilo. Então é muito importante a preparação. Que a preparação tem que ser bem feita, bem planejada. Aí você tem o tempo do clique, que é o quê? 25% do tempo? Exatamente. Então você tem o 25% do tempo de planejamento, mais os 25% de tempo clicando, e aí você tem o pós. Que você tem que saber mexer no Photoshop? Absolutamente. É indispensável para o fotógrafo hoje. O Photoshop é uma ferramenta, assim como a máquina, assim como a luz é uma ferramenta. Então, para ser um profissional completo, você tem que conhecer de tudo isso, né? É muito importante. Sim, é muito importante. Gente, ele trouxe, além do Photoshop, o que a gente falou antes, que é o 3D e o SGX, a CGI que você está hoje no universo publicitário, você se depara com situações que, por exemplo, eu não acho o local ideal, ou eu não tenho aquele ambiente perfeito. Na computação gráfica, você cria aquilo num grau de realismo hoje que até quem conhece às vezes fica em dúvida se é real ou se não é. E você pode misturar o personagem, né, vamos dizer, com aquele produto ou com aquele cenário que é feito em computação gráfica. Então, é realmente muito importante. Tem que saber, né? Tem que saber. Fernando Mendes, muito obrigada pela sua participação. As portas do Altype estão abertas para você voltar aqui, conforme a gente falou no programa do dia 23/10, para quem quiser assistir o programa na íntegra, para vir aqui dar dicas bacanas para quem curte e para quem segue a carreira na área de fotografia, tá bom? Agora vamos relembrar o programa do Emílio Carreira. Foi uma honra recebê-lo aqui, Emílio. O Emílio esteve aqui no dia 6/11. Quem quiser assistir o programa completinho, entra lá. Ele fala sobre jingles, a gente mostra jingles que ele foi premiado aqui no Brasil, ele que trabalhou com Secos e Molhados, ele que ainda trabalha com o Ney Matogrosso. A carreira dele é fantástica, ele é um fofo, um querido, simpaticíssimo. Vamos rodar um pedacinho e para quem quiser assistir o programa na íntegra, tá lá no reprise do Altype no dia 6/11, tá bom? Roda aí. Na verdade, a história começa um pouquinho antes, né? Um pouquinho. Eu era dos Secos e Molhados. Então, a gente tem até algumas perguntas para te fazer a respeito do início dessa sua carreira fantástica aí. E aí, depois de muitos e muitos anos, eu mantive contato com o Ney, com o pessoal todo, mas depois de muitos anos ele me convidou para ser o diretor musical de um show que ele estava pensando em fazer, que chamava-se Os Inclassificáveis. Aí, claro, eu topei, fiz a direção musical, toquei,
ficamos 2 anos e alguns meses correndo o Brasil por 2 vezes, fomos para a Europa, foi um sucesso maravilhoso. E quando a turnê estava no final, porque aquilo para mim e para todos nós foi muito bom, foi muito prazeroso, todos, a banda inteira, o próprio Ney, em termos de sucesso para o Ney foi muito bom, porque nós ficamos, você imagina, foram 2 anos com todas as casas lotadas pelo Brasil inteiro. Que delícia. E na Europa, foi muito legal. Então eu queria de alguma maneira selar aquilo, né? E eu tenho assim uma relação profissional com o Ney muito especial, porque tudo que a gente faz dá certo. É incrível. E faz sucesso, incrível, é incrível, né? É incrível. E começa isso lá atrás, já com Secos e Molhados. Lá em 1973, né? Quando a gente era menininho e tal. Bom, enfim, a gente estava no final e eu convidei ele para fazer, porque eu estou começando um trabalho meu, e aí eu convidei ele para que se ele queria cantar uma música piano e voz. E ele topou, e aí gravamos, convidei um amigo meu, né, o Júlio Xavier, que é um excelente diretor de comerciais, e ele falou, eu faço para vocês, vamos fazer assim, e fizemos. E foi assim uma coisa maravilhosa, que até hoje, a cada vez, sobem os views, porque não é uma música assim que tem um apelo comercial forte, mas a qualidade dela ficou muito bacana. Ficou muito legal e a coisa vem vindo. Estes foram os momentos que a gente selecionou como os momentos mais bacanas do nosso programa All-Type. Obviamente, a gente tem vários programas legais, mas foram os programas que a gente teve maior pico de audiência, os programas mais assistidos, então a gente quis dividir esse pedacinho com vocês. A gente está com todos os programas reprisando, www.alltype.tvabcd.com.br. Entra lá e assiste, que a gente tem aí vários programas bacanas na área da comunicação, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Semana que vem a gente tem o último programa do ano. A gente vai estar falando um pouquinho com a Luciana Patara, que é mestre em criatividade. A gente vai estar mostrando alguns comerciais que emocionaram gerações, alguns comerciais deste ano que estão nos emocionando. Aí eu tenho certeza que você vai curtir e que você vai se emocionar, tá bom? Semana que vem eu te espero aqui no All-Type. Não perca. Um beijo, faça o bem sem olhar a quem, e eu fui.